por dentro do texto Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. Terceiro conto da obra Bertrand, nome do narrador deste conto. Epígrafe retirada de Lord Byron. Mas por que eu deveria gemer pelos outros, quando ninguém suspirará por mim? Muito bem. Muita calma nessa hora, meus queridos que estão estudando este conto junto comigo, porque o personagem Bertrand se envolve numa série de acontecimentos. É até difícil lembrar de tudo aqui, porque realmente tem bastante coisa. Então, digamos assim, que a primeira situação envolve uma moça chamada Ângela, que ele conheceu na Espanha, na cidade de Cádiz. Então ele diz assim, ó: havia em Cádiz uma donzela, chamava-se Ângela. Quando eu estava decidido a casar-me com ela, tive de partir da Espanha para a Dinamarca, onde me chamava meu pai. Muito bem. Então ele estava realmente namorando a Ângela e tudo mais. Só que olha só, quando voltei 2 anos depois, Ângela estava casada e tinha um filho. Contudo, meu amor não morreu, nem o dela. Tá? Bom, veja bem. Ele se encontrava escondido com a Ângela. Mas um dia o marido soube tudo, né? O marido acabou descobrindo. Bom, aí o que aconteceu? Tá? A Ângela chamou ele. Tipo assim, vem comigo. Né? E aí lembre, né, que algumas coisas aqui no livro não são lá muito bem explicadas, né? Simplesmente, ó, vem comigo. E eles subiram por uma escada escura. Vamos imaginar que ela morava no 2º andar de um prédio. Tá? Vamos imaginar assim, que fica melhor de entender. Então, ela tá puxando ele pela mão para subir, né, pelas escadas escuras. Era escura a escada que subimos. Passei a minha mão molhada pela dela por meus lábios. Ué, a mão da Ângela tá molhada, professor? Tá. Só que veja, então ele pegou na mão dela, ele sentiu que estava molhada, ele deu uma lambida ali, né? Tipo, que será que é isso, né? E ele diz assim: sangue, Ângela. De quem é esse sangue? Ela foi buscar uma luz. Lembra que tá escuro. Toquei numa mesa. Além, um pouquinho para frente da mesa, ou em cima da mesa, senti uma cabeça fria como neve e molhada de um líquido espesso e meio coagulado. Era sangue. Quando Ângela veio com a luz, eu vi. Era horrível. O marido estava degolado. Ou seja, cortaram a cabeça do rapaz. Calma que vai piorar. Sobre o peito do assassinado estava uma criança de bruços. Ela ergueu-a pelos cabelos. Estava morta também. Vês, Bertrand? Esse era o meu presente. Sou tua e tua só. Vem, tudo está pronto, fujamos. A nós, o futuro. Meus amigos, essa moça, Ângela, ela matou o marido e o filho para que pudesse ficar sozinha com ele. E eles começaram a viajar, né, pela Europa. Olha aí, ó. Foi uma vida insana a minha com aquela mulher. Era um viajar sem fim. Ângela vestia-se de homem, era um formoso mancebo, né, um formoso rapaz, assim. E ela se vestia de homem, se passava por homem. E aí o que começou a acontecer, rapaz? A Ângela começou a beber. Começou a beber, jogar baralho, tá entendendo? Então, olha o comentário que o nosso personagem, o Bertrand, faz. Um dia ela partiu, foi embora. Mas deixou-me o coração cheio de germen, né, cheio de sementes de vícios que ela aí lançara. Vícios que ele pegou com ela porque ela se vestia de homem, tá? Quis esquecê-la no jogo, nas bebidas, na paixão dos duelos. Tornei-me um ladrão nas cartas, um homem perdido por mulheres e orgias, um espadachim terrível e sem coração. Gente, duelo era uma coisa meio comum no passado. Você tinha duelo com arma e duelo com espada.
No caso de duelo com espada, você não precisava necessariamente matar o inimigo, entendeu? Mas como ele diz ali que virou um espadachim sem coração, a gente deduz que ele desafiava outras pessoas para os duelos e matava essas outras pessoas, né? Bom, o fato é que um dia o nosso glorioso Bertrand ele foi meio que, eu não sei se a palavra atropelada é essa, né? Mas enfim, ele foi encontrado por um velho e pela filha dele, né? Que recolheram o Bertrand na casa deles. Ele diz assim, ó, a família era um nobre velho viúvo e uma beleza de 18 anos. A pobre inocente amou-me, e eu, recebido como hóspede de Deus sob o teto do velho fidalgo, desonrei-lhe a filha, roubei-a e fugi com ela. Você que está junto comigo estudando esse conto, marca isso para quem, né, você possa depois confirmar o que eu estou falando. Desonrar é um verbo que vai aparecer bastante, tá? Nesse livro. Tudo bem? Seja desonrar no sentido físico, né, de tirar a virgindade da menina, seja desonrar no sentido de respeito. Imagina o seguinte: o pai de uma moça te recebe em casa, te trata, te cuida, você estava quase morrendo, e você, além de se envolver amorosamente com a menina, vai sequestrar a menina. Tá? Olha o verbo que ele usou, roubeia. Né? Só que ele ficou um tempo com ela e olha o que ele diz. Depois enjoei-me dessa mulher. Uma noite que eu jogava com Siegfried, o pirata, depois de perder as últimas joias dela, vendia. Bicho, imagina o seguinte, cara, você tá jogando baralho, eu não tenho mais dinheiro, eu vou vender essa mulher aqui pra você, eu vou vender minha namorada. A moça envenenou Siegfried logo na primeira noite e afogou-se. Então, ó, mais uma, né? Mais uma aventura do nosso Bertrand. Agora, mais uma história. Vamos seguindo aqui. Era na Itália. Porque ele ficou vagando ali, né, pelo continente. Era na Itália. Eu ia suicidar-me. Subi num rochedo, daí minha última voz foi uma blasfêmia, meu último adeus uma maldição, meu último digo mal porque senti-me erguido nas águas pelo cabelo. Ou seja, ele se jogou na água, mas alguém puxou ele. Quem que puxou ele? Segue. Apertei aquele que me socorria, que sem querê-lo matei-o. Veja bem, você tá lá tentando se suicidar, bem tranquilo, aí aparece alguém e salva você, né? E você sem querer matou outra pessoa. Vamos para mais uma aventura. Quando recobrei os sentidos, então deduzimos que o cara desmaiou, né? Quando eu recobrei os sentidos, estava num escaler de marinheiros que remavam o mar fora. Aí soube eu que meu salvador tinha morrido afogado por minha culpa. Então, um desses marinheiros que estava lá junto com esses outros foi salvar o Bertrand e no fim ele acabou matando o cara. Mas vamos lá. Ele agora está a bordo desse navio aí, né? O comandante desse navio era um belo homem. Trazia a bordo uma bela moça, criatura pálida. Olha aí mais uma mulher pálida, né? Os marinheiros a respeitavam. Era a mulher do comandante. Amei-a. Por que dizer-vos mais? Ela amou-me também. Mais um caso de desonra, né? O cara foi recebido pelo comandante do navio, o cara tá lá barbarizando com a mulher dele, né? E há um momento em que esse navio em que eles estão vai ser atacado por piratas, tá? O comandante do navio e os outros marinheiros estão defendendo o navio. Enquanto a rapaziada está defendendo o navio, ele está lá,
desonrando o cara. Olha aí, ó. E nesse tempo, enquanto o comandante se batia como um bravo, eu o desonrava como um covarde. Não esqueçam que esse navio é atacado por piratas e esse navio acabou ficando à deriva no mar. Quando ele usa a palavra jangada, é no sentido figurado, evidentemente, tá? Porque ficou à deriva, tá certo? Éramos nós numa jangada no meio do mar. Uma noite, a tempestade veio. Cada vaga, cada onda que varria nossas tábuas descozidas arrastava um homem. Mas cada vaga que me rugia aos pés parecia respeitar-me. Toda aquela noite passeia com a mulher do comandante nos braços. Eu não vou falar mais nada desse Bertrand. Você tire as suas conclusões. Quando a aurora veio, quando amanheceu o dia, restávamos 5. Eu, a mulher do comandante, ele e 2 marinheiros. Tripulação reduzida, porém, todavia, contudo, entretanto. Antes de continuar. Não se assuste com a quantidade de texto aqui. Depois, se você quiser, você dá um print aí para ler com detalhes. Às vezes a gente fica tão entretido na história que a gente esquece que os personagens estão numa taverna, estão num bar, estão contando história um pro outro e tal. E aparece um velho. Entendeu? Que diz assim, muito bem, miséria e loucura, interrompeu uma voz. E aí o Bertrand vai falar, quem é esse cara aí, né? Quem é você? Ele fala, ó, fui um poeta aos 20 anos, um libertino aos 30, um vagabundo sem pátria, né? Aos 40, pararam, pararam. Segue aí. 4ª linha desse 3º parágrafo. Esse velho tem um amor de mulher que morreu nos meus braços na primeira noite de embriaguez e de febre. E uma agonia de poeta. Dela, tem uma rosa murcha e a fita que prendia seus cabelos. Dele, olhai. Uma caveira. És um profanador de sepulturas? Enchei as taças até a borda. Enchei-as e bebei. Bebei a lembrança do cérebro que ardeu nesse crânio, da alma que aí habitou, do poeta louco Werner. E eu bradarei ainda uma vez, miséria e loucura. Olha lá o começo dessa tela, tá? O velho esvaziou o copo, embuçou-se, né? Colocou uma capa ali, deu uma disfarçada e saiu. Tipo assim, esse tiozinho não vai interferir em nada na história? Não. Mas ele é, de alguma forma, uma representação dos rapazes. Eu falo rapazes, né? Dos homens que estão ali contando histórias um pro outro. Ó, poeta aos 20, libertino aos 30, vagabundo sem pátria e sem crença aos 40. Me envolvi com a mulherada, bebi, matei. Entendeu? Vamos continuar com a narração da história do Bertrand. Lembre que havia 5 pessoas lá no naviozinho, né? Eu vos dizia, então eu dizia para vocês que não havia mais alimentos. E no homem despertava a voz do instinto das entranhas que tinham fome. Neste momento, temos 3 personagens no navio. Tá? Os outros 2 morreram. O comandante, a esposa dele e o Bertrand. A vítima escolhida, o verbo é esse, foi o comandante. O valente do combate entre ele e o comandante desfalecia, caiu. Pus-lhe o pé na garganta, sufoquei-o e expirou. Aquele cadáver foi nosso alimento por 2 dias. Bom, acabou a comida. Canibalismo, isso aí não é absurdo. É claro, né? Acabou a comida. Segue. Eu e a mulher do comandante passamos 1 dia, 2, sem comer nem beber. Então, ela propôs-me morrer comigo. Veja
Veja bem. Ela propôs-me morrer comigo. Eu disse-lhe que sim. Esse dia foi a última agonia do amor que nos queimava. Gastamos-lo em convulsões para sentir ainda o mel fresco da voluptuosidade banhar-nos os lábios. Gente, os caras estão 2 dias sem comer, sem tomar água, mas os caras fizeram amor. Amor selvagem, entendeu? Olha o trato que ela fez com ele. Vamos morrer junto? Pois olha o que aconteceu. Ele diz assim: tinha febre no cérebro e meu estômago tinha fome. Apertei-a nos meus braços, oprimi-lhe nos beiços a minha boca em fogo, apertei-a convulsivo, sufoquei-a. E de repente senti-me só. Uma onda me arrebatara o cadáver. Eu o vi boiar pálido. Calma que tem muita coisa acontecendo aqui, tá? Gente, olha que coisa, que cena absurda, né? Ele matou, ele sufocou a mulher enquanto estava beijando a moça. Ele ficou com o cadáver dela nos braços, porém veio uma onda e levou o cadáver. Tanto que ele diz que eu vi boiar o cadáver no mar, cara. Quantas horas, quantos dias passei naquela modorra, nem eu sei. Quando acordei, estava a bordo de um navio. Era o Brig. O Brig é um tipo de navio, né? Era o Brig inglês Swallow que me salvara. Olá, taverneira! Bastarda de Satã. Você vê que a rapaziada tem uma educação, né? Bastarda de Satã. Não vês que tenho sede e as garrafas estão secas? Secas como a tua face? Como nossas gargantas? E assim termina a narração do personagem Bertrand.